Apenas um show marcou toda uma geração, não apenas com seu estilo e personagens cativantes, mas também pela forma maluca, bizarra e cômica de contar histórias. Ele foi um dos desenhos mais pedidos para fazer história completa, mas só que tem um pequenininho problema, ele não tem uma linha do tempo. Em um episódio tudo acaba explodindo e indo para os ares, e no próximo o parque está lá, intacto, como se nada tivesse acontecido. Agora você já pensou que pode haver uma lógica por trás disso? Não a de que o Benson ou sei lá quem gasta milhões com reforma toda vez que o parque é destruído, mas sim a possibilidade de vários episódios se passarem em linhas do tempo diferentes. Sejam muito bem-vindos à grande história por trás de apenas um show. Vamos começar com o personagem mais importante da nossa história. Sim, o Pairulito. Com o passar das temporadas, sempre achávamos que ele era apenas um ser bondoso e diplomático que pagava tudo com pirulitos e era sempre muito legal com todos. Mas a sua verdadeira história vai muito, mas muito além disso. No seu planeta natal, Pairulândia, durante milhões de anos, os seres evoluíram até que um deles chegou à perfeição, o Mega Cronos, também conhecido como Pairulito. Sua existência era tão pura que o universo teve que balancear a sua força, criando assim o seu irmão gêmeo maligno, Magnus Cronos. E a cada 14 bilhões de anos, esses dois seres, que são considerados como titãs, lutam pelo destino de todo o multiverso, pois o desejo de Magnus é destruí-lo completamente, e isso seria possível apenas sem a existência do seu irmão. Mas toda vez essa batalha acaba terminando em um empate, acontecendo de diversas maneiras, mas sempre terminando com os dois punhos deles colidindo, e com isso o universo é resetado. Isso é muito importante para nossa teoria. Não sabemos quantas vezes isso realmente aconteceu, mas temos evidências de que foram muitas vezes. Isso significa que durante todos esses muitos bilhões de anos e todas as versões diferentes do universo, também haveriam múltiplos Rigbys, múltiplos Mordecais e múltiplas versões de todo mundo, apenas separados pelo tempo, vivendo em suas próprias versões de um universo que sempre se reinicia. Olhando dessa maneira, pensar que apenas o show fica pulando entre as timelines e contando histórias de diferentes tempos pra gente não soa algo tão maluco. Pense bem, afinal, é uma assinatura do desenho essa falta de cronologia. Antes do final da série, entendemos isso como apenas um estilo e tava tudo bem. Mas com o final da série, podemos botar um sentido em tudo isso. Em diversos episódios, muitas coisas malucas acontecem. Até mesmo coisas que seriam irreversíveis, como por exemplo personagens que acabam morrendo no episódio. Ok, é uma liberdade de expressão dos desenhos animados de muitos e muitos anos. Mas com apenas um show não é apenas isso. Essas inconsistências não seriam apenas erros, mas talvez foram propositalmente pensadas dessa maneira, o que é genial. O final da 8ª temporada seria então na verdade apenas a última vez que tudo isso aconteceu, e o tempo finalmente conseguiu seguir adiante. Ok, até agora parece que está tudo muito plausível, certo? Mas temos algo a mais para pensar. Se tudo sempre se repete da mesma forma, por qual motivo uma linha do tempo poderia ser diferente de outra? E qual é o fator de mudança que define um final diferente para essa batalha que acontece sempre e sempre e sempre? Pois nos deparamos com duas formas de pensar diferente nisso. Acreditar no destino e saber que tudo o que acontecerá já estava predeterminado, assim como vemos quando Mordecai fala everything e é mostrado na tapeçaria que ele fala isso
toda vez que ele vai lá. Mas ao mesmo tempo, notamos que cada batalha é travada de uma forma diferente e entramos nesse conflito de ideias entre o que é destino e o que é escolha própria dos personagens. Mas esses finais diferentes de cada batalha podem definir mudanças para os próximos bilhões de anos. Digo isso acreditando que a grande história por trás do Pyrolito seja sobre balanceamento, sobre equilíbrio. Basicamente um yin e yang, que são conceitos do taoísmo que expõem a dualidade de tudo que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais, opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. Então, pensando dessa maneira, cada vez que uma batalha acontece, ela é uma tentativa dessas duas forças encontrarem um equilíbrio entre elas. E toda vez que isso acontece e o universo é resetado, eu acredito que ele reseta com uma frequência diferente, pois as atitudes daquela batalha fizeram eles terem um equilíbrio diferente. É como se fosse progressivo a cada batalha. Até o momento então da batalha final, onde o Pyrolito descobre que a solução para tudo aquilo é na verdade o amor. Ele vai ao encontro do seu irmão, o abraça e o ama. E isso faz ele sentir lá dentro dele que ele é parte de algo muito maior, que os dois são frutos da mesma criação e eles, além de serem opostos, eles são complementares, assim como o Yin e Yang. E finalmente essa grande luta acaba. É muito triste ver o Pyrolito morrer no final, mas da forma que acontece é para mim algo muito maior, o que faz ser uma justificativa muito emocionante e tem um sentido extremamente positivo. A gente fica triste com a morte dele, mas é triste num sentido positivo. Outra coisa que pude notar nesse final é como o JG Quintel conseguiu quebrar a quarta parede e integrar o próprio processo criativo como parte do universo do desenho. É genial, gente. Quando vemos os rascunhos em anotações, o Mordecai dentro do storyboard, o Pyrolito voando entre as letras da abertura e até mesmo ele se vendo no primeiro curta que o Quintel fez anos antes de apenas um show sequer existir. Isso deixa explícito pra gente que apenas um show é além de um desenho com uma história por trás. Ele é uma história sobre um desenho animado, ele é uma história sobre uma ideia, e isso faz parte do próprio universo do desenho. Quando os personagens quebram essa quarta barreira, ou seja, eles conversam com o mundo de fora, que seriam os storyboarders, o pessoal que anima, que faz toda essa criação, eles entram em contato com o seu próprio criador, e isso justifica tudo o que ele é. Eu não sei se ficou muito claro do jeito que eu expliquei, então vou tentar explicar de uma outra forma. Imagina que todo desenho animado que tem uma história por trás, ele normalmente costuma ter algumas regras que regem o mundo em que ele existe. E essas regras deixam todo esse mundo muito mais acreditável, porque ele tem mais profundidade. Então não importa se é algo completamente absurdo, como Hora de Aventura, que acontece várias coisas que, claro, não existe no nosso mundo real, mas essa série de regras que regem esse mundo faz a história ter um sentido muito maior. E isso é muito legal de assistir porque a gente vê o quanto o criador colocou trabalho e esforço em cima daquilo. E dá uma sensação que dá para sentir melhor toda essa história que acontece. E eu acho extremamente legal. Porém, existem alguns outros desenhos, como são os desenhos mais antigos, que não tem esse compromisso com a cronologia e com a história por trás do desenho. Então não importava se um episódio acabasse de um jeito e no próximo seria uma história completamente diferente. O que, de certa maneira, é o caso de apenas um show. Ele tem uma certa história por trás que vai decorrendo, mas ela é muito tênue, ela é muito perdida. Agora, o final nos mostrou uma nova forma de ver o desenho. Uma forma que inclui essas regras que regem esse mundo sendo a própria criação do seu criador.
Os próprios criadores são a regra que regem apenas um show. E isso, explicitamente, eles deixam claro. Dentro do desenho, dentro da história do desenho, eles colocam esse fator que muda toda a forma que a gente pode olhar para apenas um show. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E assim, eu acho que até dá para fazer alguma coisa de história completa de apenas um show. Se vocês quiserem muito que eu faça um outro vídeo tentando fazer um apanhado de toda a série, eu vou fazer um esforço grande e pegar todas essas mini histórias que acontecem e tentar juntar numa história maior e toda compilada em um vídeo só. Se vocês quiserem muito, deixem aqui nos comentários. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele beijo no seu coração de melão e tchau!